O tema sugerido, irmãos, desse trabalho é um tema bem pertinente, pois a intenção das irmãs aqui é justamente família, é nós orarmos pela nossa família, buscarmos a presença do Senhor e interceder pela nossa casa, né? Nós vemos hoje no mundo uma fragmentação muito grande no que diz respeito a essa célula máter da sociedade chamada família. Em algumas circunstâncias, a família ela está perdendo o seu espaço. Essa liberalidade que está acontecendo, nós vemos que para nós como cristãos é difícil nós nos acostumar com isso. A própria Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente pela renovação do Espírito. Quer dizer o quê? Que nós não podemos aceitar os ditames do mundo conforme quando ele vai contrário à palavra de Deus. E quando falo de contrário à palavra de Deus, quando Deus criou as coisas, Ele cria perfeito. Ele não cria por metade. E a família foi algo que Ele criou com perfeição. Por isso o Senhor instituiu a família, um homem e uma mulher. E nós, como cristãos, temos que primar por isso. Não estamos aqui a intenção de agredir ninguém, mas temos que ficar com a palavra de Deus. É isso que vai prevalecer. Então vemos que o inimigo, ele tem se lançado de uma forma tremenda contra a família para destruir ela. Mas eu louvo a Deus pela igreja. A igreja tem primado em procurar ajudar as famílias a permanecer estruturadas. E aí as irmãs tomaram a liberdade de prover essas campanhas para justamente voltada para a família. A primeira foi pais de joelhos, filhos de pé, que é um dos temas que foi abordado na campanha passada. E nessa campanha foi escolhido então Lucas, capítulo de número 15, o verso 18, aonde fora tomado parte da parábola do filho pródigo. Mas eu, para iniciar a minha colocação aqui, eu preciso abordar as outras demais parábolas desse capítulo 15. O capítulo 15 do livro de Lucas é um livro onde o escritor ele procura expressar aqui sentimentos, preocupações a respeito de algumas coisas que se perderam e que, pela bondade de Deus, foram achadas. Quando você inicia o Evangelho de Lucas, capítulo 15, você se depara com a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida, irmãos, ela dispersou-se do aprisco, ou seja, lugar aonde as outras demais ovelhas estavam guardadas. E aí chama-nos a atenção que o cuidadoso pastor, ele deixa 99 ovelhas sendo guardadas no aprisco e sai à procura de uma ovelha. Se olharmos assim num contexto, poderia dizer: não vai fazer falta aquela uma ovelha, pois tem 99. Com certeza outras estariam gerando mais ovelhas. Mas ele deixa aquelas 99 que estavam seguras, guardadas, e vai em busca da desgarrada. E ao buscar essa desgarrada, com certeza não foi fácil encontrá-la. Porque ao momento de sair da presença das demais, automaticamente embrenhou-se por lugares difíceis e que houve necessidade de uma procura minuciosa. E conta-nos uma história que um determinado pastor, no sentido físico, não simplesmente figurado, houve uma necessidade de uma ovelha que se desgarrava do rebanho com facilidade.
E aquela ovelha, ele trazia para o rebanho, e quando ele menos esperava, ela estava indo para outro caminho. E de repente aquele pastor, ele toma uma atitude, de certa forma, para nós, abrupta, uma atitude assim que não seria o momento. Ele pega aquela ovelha, ele quebra uma das patas, e ele traz de volta, chega junto, ata aquela pata quebrada da ovelha, para voltar a curar, justamente, e a carrega junto de si. Alguém passa e vê aquela atitude, se preocupa com aquela atitude e indaga o pastor: por que fez isso? Maltratou a ovelha. Para que quebrou-lhe a perna ou a pata? E ele diz assim: para ela aprender que melhor é ficar comigo do que longe de mim. Quando curar essa quebradura, ela não vai sair mais de perto de mim, vai continuar junto comigo. E a gente pega essa atitude prática para a nossa vida espiritual. Às vezes Deus, Ele precisa tratar conosco de uma forma que nós não gostamos. Mas não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Entenda, aquele pastor, ele efetuou aquela atitude não com maldade, mas com carinho. Deus trata conosco também com carinho. Só que há situações que muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz do nosso pastor, Deus, cuidador de nós. Queremos muitas das vezes andar desgarrados, sozinhos, segundo a sua vontade. E Deus, muitas das vezes, Ele permite situações. Mas não é para a nossa perdição, mas é justamente para nós entender que melhor estar ao lado do Senhor. E nunca longe dEle. Não há vitória, não há bênção, não há felicidade distante de Deus. Quando vemos na sequência do texto do Evangelho de Lucas, nós nos deparamos com a dracma perdida. E essa dracma perdida é uma moeda que não tinha um valor muito alto monetariamente, mas era um valor razoável. A palavra diz que, perdendo uma dracma, a mulher, dona daquela dracma, preocupa-se, porque ela não se perdeu fora de casa, ela se perdeu dentro de casa. A ovelha saiu do aprisco, longe do pastor, fora do aprisco. A dracma perdeu-se dentro de casa. A atitude da mulher é varrer a casa, acender a lamparina, clarear, haver luminosidade para procurar. E procurou incessantemente até achar a dracma. E quando acha a dracma, ela se alegra, se regozija, tanto a ponto de convidar as demais amigas para também se regozijar com ela, pois encontrou a dracma que havia perdida. Há um sentido espiritual nessa passagem, que muitas das vezes, irmãos, valores estão sendo perdidos dentro de casa. Às vezes é no âmbito familiar, no que diz respeito do esposo para com a esposa, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Não há mais carinho, não há mais diálogo, não há mais aquela conversa que deveria existir. E aí você vai dizer assim: mas e para que isso, pastor? Justamente para que não aconteça prejuízos futuros. Hoje nós vemos, prezados, uma dificuldade no âmbito da juventude. Vemos uma juventude vivendo uma vida desregrada, de qualquer forma. Vemos crianças gerando crianças, cuidando de crianças nos seus braços. 13 anos de idade, já tem um filho. E aí você poderá dizer: mas isso é porque a evolução dos tempos. Não, é porque muitos valores têm se perdido dentro dos lares. Não há mais diálogo, não há mais conversa, não há mais aquele momento de explicar o porquê das coisas. Às vezes, prezados, nós nos omitimos da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Agora entenda uma coisa: Deus cobrará tudo aquilo que colocou na nossa mão.
nada mais além daquilo que nós podemos lhe oferecer. E a nossa família é dádiva dos céus. Olhando na sequência do texto, nos deparamos com a parábola do filho pródigo. Diz a Bíblia, essa parábola, que um homem tinha 2 filhos. E os 2 filhos foram criados da mesma forma, dentro daquele ambiente familiar. Porém, o mais novo, ele se depara com um momento da sua vida que nós traduzimos por insatisfação. É quando nós não nos contentamos com aquilo que nós possuímos. É quando nós ficamos insatisfeitos com aquilo que nós temos. E aí me preocupa, prezados, porque esse sentimento chamado insatisfação, ele continua existindo no meio de muitas vidas e muitas famílias. Nós vemos hoje, prezados, as pessoas estão insatisfeitas com aquilo que já possuem e querem algo melhor. E você poderá dizer, é errado sonhar? Não, é errado tornar-se insatisfeito e dizer que não tem nada na vida. Me preocupa, prezados, quando o ser humano, ele não se satisfaz com aquilo que Deus já lhe concedeu. Assim estava esse jovem. Esse jovem, prezados, ele tinha de tudo dentro da casa do pai. Mas ele com certeza, e a Bíblia não respalda, não há registro sobre isso, mas eu posso acreditar que aconteceu dessa forma. Com certeza alguém, seus amigos, alguém lhe falou a respeito do que tinha lá fora da casa, fora do ambiente familiar. E quem sabe ele pintou um quadro muito bonito, dizendo, olha lá, é algo muito bom, algo glorioso, algo que você vai se sentir satisfeito. E aí me chama a atenção, prezados, porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, estamos insatisfeitos com Deus. Por quê, prezados? Porque queremos que Deus faça a nossa vontade. Só que Deus não está à mercê da nossa vontade. Nós precisamos entender, irmãos, que prevalece a vontade de Deus na nossa vida. Se não deu certo aquilo que propositamos no nosso coração, e que nós temos plena convicção que servimos a Deus com fidelidade, nós precisamos ter em mente que Deus tem algo melhor para nós, melhor do que aquilo que nós propositamos no nosso coração. A insatisfação nos leva, prezados, muitas das vezes questionar a bondade, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque esse filho agiu desta forma também. Ele não olhou para aquilo que seu pai já havia lhe feito, já havia externado sobre a sua vida, mas simplesmente ele olhou para aquilo que estava lá fora, aos seus olhos físicos, e desejou aquilo. E me chama a atenção, prezados irmãos, que gerou essa insatisfação na sua vida, e dentro do seu próprio coração foi projetado algo na sua vida que não estava dentro daquilo que seu pai havia previsto para a sua vida. Ele chega ao ponto de agir com rebeldia para o seu pai. A Bíblia diz que ele indaga ao seu pai dizendo, dá-me a parte da herança que me cabe por direito. Mas ele não diz para onde vai. Se você olhar o texto, você se depara com o filho pedindo a herança, mas não está dizendo o que vai fazer com a herança. Ele não dá satisfação para o seu pai. Naquele momento, prezados, como pai amoroso, ele entende que o filho está insatisfeito e que deseja algo que é seu. Porém, aquela parte da herança lhe caberia por direito no momento que o seu pai morresse, no momento que o seu pai deixasse de viver. Aí ele teria direito da parte da herança.
Porém, ele estava dizendo: eu quero aquilo que me é por direito. E o pai está vivo ainda. É como se dissesse: a partir de agora, eu não estou mais preocupado em tê-lo junto comigo. Eu quero o que é meu. Irmãos, às vezes nós estamos ficando da mesma forma, focando a nossa atenção somente para aquilo que nós queremos e propositamos no nosso coração, e nos esquecemos, prezados, que a bênção sem o dono da bênção não é nada. Entenda isso. Às vezes nós queremos só a bênção, mas não queremos o dono da bênção. E aí é um prejuízo na nossa vida, porque nós não sabemos administrar aquilo que ganhamos. A Bíblia diz que o pai, amorosamente, entendendo a insatisfação do filho, não questionando, lhe entrega a parte da herança que lhe cabe por direito. Eu creio assim, a Bíblia não registra, mas eu creio assim que aquele pai, o seu coração partido, ele entrega. E aí nós começamos a colher uma lição espiritual aqui nessa passagem. E qual é a lição, pastor? Deus respeita as nossas decisões. Aí você poderá dizer: não estou entendendo, pastor. Deus respeita as nossas decisões. Por quê? Porque Ele nos deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é poder de escolher o que eu quero. E aí você vai dizer: mas agora há pouco falaste que se nós não ficarmos na dependência de Deus, teremos prejuízo. É verdade. Agora eu preciso entender que as minhas decisões, elas geram consequências. Podem ser consequências boas, mas também poderão ser consequências ruins. E essas consequências será a colheita que nós teremos. Olhando nesse parênteses aqui, o pai entrega, sabendo que não era a hora. E aí você poderá dizer: Deus age dessa forma conosco. Deus permite situações na nossa vida, irmãos. E volto a dizer: porque Ele nos ama, porque Ele deseja o melhor para nós. A Bíblia diz que o Senhor repreende e corrige a todos quanto Ele ama. E se Ele ama, Ele agirá com amor. Me chama a atenção que o pai entrega, e ao entregar, o filho pega e vai embora, para longe do pai. Não queria mais contato. Se fosse nos dias de hoje, ele trocava até o número do celular, para não haver mais contato, para não haver aquela conversa, dizer: volta para casa, não, você tem que estar junto comigo, é melhor estar com o pai aqui, estar junto da família, longe de casa é ruim, fica comigo. Não, ele não queria mais contato. E me chama a atenção, prezados irmãos, que ao distanciar-se do pai, ele encontra pessoas supostamente amigas, e que na realidade não eram, porque com o passar do tempo demonstraram com atitudes. E o que foi a demonstração, prezados? Enquanto ele tinha poder aquisitivo, dinheiro, eles eram amigos, estavam juntos, banqueteando, bebendo, desfrutando daquilo ali. Mas chegou um momento, por não saber administrar aquilo que o pai lhe entregou na mão, ele começa a perder tudo aquilo que havia ganho. Ou seja, aquilo começou a findar. E ao findar aquela herança, os amigos foram embora. A Bíblia também não registra isso, mas me dá condição de imaginar. Eu creio que ele encontrava aquelas pessoas que comiam com ele, bebiam com ele, banqueteavam com ele, e ele passando uma dificuldade, porque não havia mais dinheiro. Quem sabe ele diz: olha, poderia me acolher na sua casa por uns dias, poderia me dar um prato de comida, poderia me dar uma ajuda. Aquelas pessoas dizem: olha, eu nem quero conversa contigo, rapaz, vai viver a tua vida. Mas não eram amigos.
Irmãos, todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, aparece amigos, entre aspas, que trarão palavras não edificantes, não construtivas, mas farão com que cada vez mais venhamos nos afastar de Deus. E aí se torna de uma forma difícil regressar. Não estou dizendo que é impossível, mas eu falo difícil o regresso. Por que isso, prezados? Porque nesse distanciamento muitas alianças são quebradas e outras são feitas totalmente contrárias e aversas à vontade de Deus. E olha aqui, prezados irmãos, esse filho, ele começa a colher algo que ele plantou. No livro de Gálatas, capítulo 5, você se depara com Paulo falando aos Gálatas: não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, um dia ele vai colher. Então o que Paulo estava dizendo aos Gálatas? Sejamos criteriosos na semeadura, naquilo que nós estamos semeando. E aí me chama a atenção, irmãos, para nós cristãos, que tipo de semente nós estamos semeando? Há algumas sementes que brotam rápidas, e há outras que têm uma demora muito maior. Há algumas sementes que trazem proveito, há outras sementes que não têm proveito nenhum. E aí me chama a atenção, prezados, que esse filho plantou, e agora ele começa a colher. E essa colheita começa no momento que ele começa a passar necessidade. Na casa do pai, era tudo na hora, tinha comida pronta, tinha roupa limpa, tinha uma cama para deitar, tinha coberta para se aquecer, tinha alguém para conversar, tinha alguém que estava ao seu redor, ali na hora que estava, quem sabe, um pouco febril, era alguém que estava lhe dando uma medicação, um chazinho, algo para alentar aquela situação. Quer dizer, eu não estava sozinho. Mas agora ele se encontra numa situação que não tinha mais ninguém, não tinha mais os amigos que lhe rodearam, porque terminou o dinheiro, terminou aquilo que havia possuído, que o seu pai havia lhe dado. E aí a Bíblia registra algo interessante, que ninguém lhe dava nada. E aí chama-nos a atenção, irmãos, que as glórias frívolas que o mundo nos oferece são transitórias e são passageiras. Muita gente iludida, irmãos, achando que longe de Deus está melhor, distante da casa do Pai está melhor, mas interiormente a sua alma, o seu espírito grita mais alto: eu preciso de Deus, eu quero Deus, eu necessito de Deus. Ainda que a pessoa possa dizer: mas eu sou alegre. A alegria é só exterior, não é interior. O seu coração está triste, falta-lhe algo na vida. Esse filho, prezados, naquele momento que estavas banqueteando, que tinha dinheiro, eu creio que regalava-se, alegrava-se e ficava feliz e contente, regalando-se. Mas quando terminou tudo, aquilo ali foi momentâneo e foi passageiro. Aquilo que o mundo nos oferece é isso, momentâneo e passageiro. Agora, aquilo que Deus nos oferece é eterno. É eterno. Aí você vai dizer assim: mas não temos luta servindo a Deus? Temos. Não temos tristeza? Temos. Não temos preocupações? Temos. Só que me chama a atenção, prezados, que o salmista ele escreve algo tremendo ao dizer assim: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O que o salmista quer dizer?
Há um tempo determinado por Deus para essa luta terminar. Para você se regozijar no Senhor. Para você alegrar-se na presença de Deus. Ainda que você diz, mas é prova, é adversidade. Mas Deus está presente junto convosco. E me chama a atenção, prezados, que ao perder tudo, ele busca alguma coisa para fazer. Só que ninguém queria lhe dar nada para fazer. Aí alguém, eu creio assim, irmãos, que esse alguém, que também não é registrado o seu nome, lhe oferece algo que é justamente para lhe humilhar mais ainda. Ele diz, olha, o que eu tenho para lhe oferecer é para você apacentar os porcos, uma criação de porco. E esse apacentar porcos ali, prezados, para nós seres humanos, aqui na nossa região, não tem assim uma conotação ruim, porque é um emprego como outro qualquer. Agora, para um judeu, era a última oportunidade, era uma situação precária que ele se encontrava. Por quê? Justamente pela lei mosaica, que interpretava que esse animal era um animal imundo, e ele tinha que estar ali cuidando daquele animal. Agora me chama a atenção que ao dar o serviço para esse homem, para esse jovem, não foi tratado nem quanto ganharia por mês. E aí diz algo interessante, que continuaram não lhe dando nada, não tinha nem o que comer, mas estava ali cuidando dos animais. A ponto de ele ver que os animais eram mais cuidados do que ele, porque tinham alimento, ele não tinha. A ponto de desejar alimentar-se daquilo que os animais estavam comendo. Por quê? Porque ninguém lhe dava nada. Irmãos, quando nos distanciamos da casa do Pai, nós começamos a viver uma situação cada vez mais regredindo, de tal forma que vamos indo e muitas das vezes chegamos no fundo do poço. E lá estamos. Agora me chama a atenção e brota no nosso coração algo de Deus aqui a falar aos irmãos, que por mais que chegamos nessa situação, Deus, Ele continua interessado na nossa vida. O Pai, ainda que não tinha um contato com o Filho, lhe esperava, porque tinha certeza que um dia voltaria. E aqui me chama a atenção, prezados irmãos, que esse jovem, ao analisar aqueles animais, ele caiu em si. Essa palavra cair em si significa abriu os seus olhos. Eu não sei se vai dizer, mas ele era cego, não era cego. Espiritualmente sim, agora fisicamente não. Por quê? Porque fisicamente ele enxergava, agora espiritualmente ele não contemplava aquilo que estava vivendo, aquilo que estava passando e o porquê que estava vivendo. A Bíblia diz que caindo em si. E aí me chama a atenção, irmãos, que Deus usa as coisas do mundo para falar conosco. E às vezes nós esperamos que desça um anjo do céu, bonito, com palavras bonitas, para nos dizer algo. Para Balaão, Deus usou uma mula. Te acorda, rapaz, tem um anjo te esperando com uma espada de fogo para te destruir. E ele batia naquela mula, surrava, e ainda ela diz assim: quanto tempo eu te sirvo? Nunca te desobedeci. E agora por que me maltrata dessa forma? Estou sendo gentil com você em não ir mais à frente, porque um anjo está ali esperando com uma espada para lhe exterminar. Ele não enxergava, era profeta de Deus. Agora me chama a atenção, irmãos, que aqui nessa passagem, Deus usou os porcos para falar com ele. Ele vai dizer, mas não falou, pastor, não falou. Mas ele abriu os seus olhos ali, naquele momento. Aí ele para e analisa e diz assim: quantos empregados na casa do meu pai são bem tratados? Meu pai não trata os empregados que ele tem na casa da forma que estão me tratando aqui nesse trabalho horrendo.
levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas me constitui como um dos teus empregados. É o suficiente, é o que me basta. Só que é algo interessante, irmãos. Às vezes, a pessoa proposita alguma coisa no seu coração, no sentido de ir ao encontro de Deus. No caso do filho, ele estava desejoso de ir ao encontro do pai. Agora, só aconteceu a mudança porque ele tomou uma atitude. Não adiantaria de nada ele permanecer naquela condição, ele tinha que agir. Aí você vai dizer assim: mas quem sabe? Já estava barbudo, cabeludo, maltrapilho, descalço, que a Bíblia registra na sequência do texto. Mas ele não se preocupou com isso. Ele disse: eu vou voltar. Eu vou me levantar e eu vou voltar. Me chama a atenção, irmãos, que a Bíblia registra que o pai esperava o filho ansiosamente. A Bíblia não diz minúcias, mas eu creio que todos os dias ele olhava para a beira do caminho para ver se o filho não estava voltando. Quem sabe muitas foram as decepções, olhava, não enxergava a figura do filho, mas chegou um dia que o pai, ele olha, ele não reconhece fisicamente o filho. A sua afeição não era mais a afeição do que ele saiu de casa, mas o caminhar era o mesmo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Assim como esse pai conheceu seu filho só pelo caminhar, a ponto de sair de casa e ir correndo ao encontro, certeza que era o seu filho. Deus nos conhece só no suspirar. Ele sabe o que estamos passando. Ele sabe o que nós estamos vivendo. Ele sabe que o palpitar do nosso coração é porque alguma coisa nos inquietou. E naquele momento, como um pai amoroso, ele vem ao nosso encontro. O pai, ele não perguntou: por que você fez isso? Por que você deixou de ficar em casa? Não lhe jogou nada em rosto. Mas a Bíblia diz que o pai deu-lhe um abraço bem apertado. Não deixou nem o filho falar o que ele tinha propositado em dizer, porque não era o momento, ele não estava preocupado. O interessante era que o filho voltou. Só que ao voltar, prezados irmãos, ele volta diferente fisicamente. Eu volto a dizer, a roupa já não era mais uma roupa nova, boa, limpa, mas era uma roupa rota, rasgada, suja. Naquele momento, o pai, ele chega para os outros serviçais e diz algo: trazei a túnica nova e coloque nesse jovem. Foi tirada aquela roupagem e colocado uma roupa nova. Foi-lhe colocado um anel no dedo. Foi-lhe colocado sandálias nos seus pés. Foi determinado pelo pai que o novilho cevado fosse morto, porque haveria uma grande festa naquela casa. O que me chama a atenção: roupas novas é sinal de vestes de justiça sobre a nossa vida. Algo que nós perdemos ao sair da presença de Deus. Anel no dedo, prezado, significa a autoridade de Deus na nossa vida.
É aquelas pessoas que cantavam, é aquelas pessoas que pregavam, é aquelas pessoas que Deus usava para orar pelos enfermos, é aquelas pessoas que tinham prazer da visitação e que aquilo ali foi ficando de lado, não tinha mais interesse na sua vida e se lembrava com tristeza. E não dizendo assim, olha, quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes eu fiz aquilo, quantas vezes eu procurei ajudar, quantas vezes eu procurei fazer em prol dos outros e hoje ninguém está fazendo nada por mim. Sandália nos pés significa, prezados irmãos, que ele deixou da condição de escravo para se tornar filho novamente. Eu sei, mas eu não estou entendendo. O escravo não andava calçado naquela época, ele andava descalço. E era uma identificação para saber quem era escravo e quem não era escravo. Ali estava vislumbrando. Quando ele volta com uma figura de escravo. Saiu como filho e volta com uma figura de escravo. Agora quando ele volta, com sandálias é colocado nos seus pés para dizer, a partir de hoje, você não é mais escravo. Você continua sendo filho. E aí me chama a atenção que é feita uma festa. E aquilo ali, prezados, a casa começou a alegrar-se, músicas. E se fosse na nossa região aqui, uma churrascada muito grande, né? Fumaça, aquela coisa toda. E de repente chega o filho mais velho, o que não saiu de casa. Mas também estava perdido. E estava perdido dentro de casa. E quando ele chega, ele pergunta para o serviçal, o que se passa? Estão comemorando o quê? Aí o serviçal lhe dá a notícia. Teu pai está alegre, porque teu irmão voltou. Naquele momento, em vez de alegrar-se, ele se entristece. Ele se entristece. E vai indiretamente tirar satisfação do pai. Naquele momento, eu creio que ele chega perguntando, o que é isso? O que se passa? O que está acontecendo, pai? Ele disse, o teu irmão estava morto e hoje reviveu. Está conosco novamente. Alegre. O filho diz assim, esse teu filho que gastou tudo com as meretrizes, prostitutas, botou tudo fora, o que tu deu, e agora ainda volta para casa, o Senhor mata os novilhos cevados, faz uma festa e se alegra. Quanto tempo eu estou aqui na tua casa e tu nunca me deu nem um cabrito? Ó, novilho é uma coisa, cabrito é outra. Não me deu nem um cabrito para me comer e me alegrar com os meus amigos. A resposta do pai foi a seguinte: filho, tu está sempre junto comigo. Tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, aquele pai estava dizendo para o filho, você não desfruta porque você não quer. O que me chama a atenção dessa parábola, prezados, é porque muitas das vezes nós estamos vivendo essa condição também de insatisfação, porque estamos dentro da casa do Pai, estamos regalando com tudo aquilo que o Pai tem nos dado, porém achamos que não temos nada, não possuímos nada, e quando chega alguém que o Senhor restitui, nós nos inquietamos. Por quê? Porque ele chega, o Senhor está me usando, está fazendo diferença, e aí eu começo a dizer, mas e eu que estou aqui, parece que não sou notado. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe por que Deus não nos usa? Porque nós não valorizamos o que ele já tem nos dado, a ponto de dizer, Pai, eu te agradeço, porque tu tens sido bondoso para comigo. Irmãos, há uma necessidade de nós refletirmos, porque a primeira coisa que olhamos quando alguém cai, no sentido espiritual, somos juízes, e dizemos, fulano merecia isso. Eu consigo enxergar o cisco no olho do irmão, mas eu não consigo enxergar a trave que está dentro do meu olho. Irmãos, há uma necessidade de cada dia eu me policiar a ponto de dizer, Deus, tenha misericórdia da minha vida.
Que eu pare um pouco de olhar para os outros, mas eu quero olhar mais para mim. Eu preciso enxergar algo na minha vida que precisa ser mudado para te agradar. Porque aí, prezado, sabe o que vai acontecer? Eu não vou estar preocupado quando o outro voltar. Eu vou estar alegre, porque eu vou dizer: Senhor, Tu é fiel nas Tuas promessas. São Teus. O Senhor não nos abandonou, Ele, de maneira nenhuma. A intenção do Senhor falar essa parábola é justamente combater o que os fariseus e os escribas estavam dizendo a seu respeito. No verso 1, verso 2 desse capítulo 15, você se depara com os fariseus murmurando a respeito de Jesus acolher pecadores e publicanos e comer com eles, estar junto deles, a ponto de ele dizer: olha, que parece o mestre sentado ao redor dessa gentalha, quando na realidade o Senhor veio buscar o que havia se perdido. Ele veio restaurar aquilo que estava estragado, perdido. O Senhor deseja fazer essa obra. Só que aqueles que eram religiosos da época, os detentores da lei de Moisés, eles escandalizavam-se em Jesus estar nessa atitude. Por quê? Porque eram hipócritas. E a hipocrisia tapava a sua visão de tal forma que sentiam-se superior aos demais. E aí me preocupa, irmãos, quando nós começamos a querer nos valorizar acima dos outros. Que nós venhamos a analisar que somos carecedores da misericórdia de Deus, todos nós. Se respiramos, é a misericórdia do Senhor que é estendida sobre a nossa vida. Queremos de volta os pródigos, mas nós temos que estar preparados para recebê-los. Porque quando voltarem, eles precisarão encontrar um ambiente propício para restabelecimento da sua vida espiritual. E para nós finalizar, me preocupa, irmãos, quando eu ouço da boca de uma mãe, da boca de um pai, que diz: cansei de orar por meu filho e pela minha filha. Não oro mais. Agora não quero mais saber. Porque não querem nada com Deus. Irmãos, é uma lástima quando chega a esse ponto. Porque a pessoa se esquece que os filhos são herança de Deus, colocada nas nossas mãos. Alguns chegam e dizem: quando era pequeno eu levava puxado na mão. Agora tão grande, faz o que quer, eu não tenho mais como fazer, não tenho mais controlar eles. Irmãos, a oração de uma mãe, a oração de um pai, tem grande poder de eficácia. Ainda que você diga: mas eu já oro faz anos, não muda nada, não acontece nada. Eu vou lhe contar um testemunho bem rápido. Uma anciã da igreja, esposa de pastor, um filho desviado da casa do Senhor, um levita, louvava o Senhor, músico, uma pessoa assim com capacidade tremenda na área da música. De repente, ele também saiu da casa do pai e começa a enveredar-se pelo caminho do mundo. E no andar no caminho do mundo, ele envolveu-se com o espiritismo. E nesse contexto ele começou a envolver-se cada vez mais, a estudar a doutrina espírita, a ponto de querer contestar a veracidade do Evangelho de Cristo. Era alguém que, se você fosse dialogar a respeito da palavra, ele sabia de tudo, mas não praticava. Mas dentro da doutrina espírita era alguém reconhecido, de renome lá dentro. A ponto de estar na diretoria de uma determinada casa dessas. E aí a sua mãe orava, insistia, só que nunca mais lhe insistiu para estar na casa de Deus. Simplesmente começou a orar. Quando ela percebeu que cada vez do diálogo a respeito de estar junto na casa de Deus causava transtorno, ela parou de convidá-lo. Simplesmente orava. Só que ela orava seguidamente, porque a casa era sua e o filho morava junto.
E quando chegava, a mãe estava de joelho orando. E orava por ele. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Dê uma oportunidade de regresso. Aquele filho ria e dizia, nunca vai acontecer isso. Mas chegou uma noite, há muito tempo de oração, muita insistência. Aquele homem, já um senhor casado, filhos, dentro daquele ambiente, ele encontra uma discórdia, uma desavença, não houve brigas, só não houve um entendimento de ideias, e ele se retira daquele lugar porque sentiu-se mal. E quando ele chega em casa, ele encontra sua mamãe orando, madrugada, orando. Aí, automaticamente, o seu coração se quebranta ao ver aquela anciã, cabelos brancos, chorando, ajoelhada, por ele, pedindo por ele. Ele dobra o seu joelho, abraça aquela mãe e diz, mãe, eu quero voltar. Voltou. A oração foi válida? Foi válida. O tempo é de Deus. Só que nós precisamos insistir. Nós precisamos perseverar no nosso propósito. Queremos ver a nossa família abençoada. Se palavras não estão surtindo efeito, ore somente por eles. E coloque na presença de Deus sempre, dizendo, são teus. A hora da tua igreja for arrebatada, permita que eu possa me apresentar diante do Senhor com eles. Agora não abra a mão a ponto de dizer, cansei, não vou orar mais, não estou mais preocupado. Entenda, a família é uma obra-prima de Deus colocada aqui nessa terra para fazer a diferença, para demonstrar o grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Agora, para isso acontecer, irmãos, cada membro da família precisa fazer a sua parte, precisa insistir, precisa orar, precisa continuar buscando. Por quê? Porque Deus tem vitória para a sua família, Deus tem vitória para os seus, Deus tem vitória para a tua casa. Deus pode mudar esse quadro. Aí você vai dizer assim, mas eu quero que aconteça rapidamente, pastor, porque a situação está indo para um lado difícil. Entenda uma coisa, se chegar ao extremo, Deus vai resgatá-lo de lá. Por quê? Porque eles são herança do Senhor. Entenda isso, herança do Senhor. Agora, quando nós abrimos mão disso, nós estamos dizendo, esta herança não tem valor nenhum. Não me preocupa, porque se perder, perdeu, não tem problema, não é dessa forma. É família. Deus tem propósito, Deus tem vitória para a tua família. Agora, para isso acontecer, faça a sua parte. O filho pródigo voltou. O pai o recebeu, restituiu tudo, porque continuava sendo filho. O pai nunca riscou o seu nome da filiação a ponto de dizer, não é mais meu filho. Continuou sendo filho, longe, mas era filho. Entenda, você sendo filho de Deus, Deus tem compromisso contigo. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías 43, algo interessante. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Por quê? Porque você é bom, porque você é melhor, porque você é fulano de tal. Não, porque eu sou o Senhor teu Deus. É essa a vitória, irmãos. Passamos por situações, mas Deus está presente na nossa vida. A diferença de passar por uma situação com Deus e distante dele tem muita diferença. É um momento que nós, sem a presença de Deus, não temos perspectiva de vitória. Agora, com a presença de Deus, a vitória é certa, porque Ele nos garante essa vitória. Tão somente espere, tão somente busque o Senhor e acredite na sua misericórdia.
Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: o meu filho amado vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Eu não sou digno de ser chamado filho teu, pai, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Obrigado, meu pai. Voltei para tua casa.